O que significa obsolescência programada, direito ao reparo e qual a posição libertária sobre isso? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A questão do direito de reparo é um tema que tem despertado muita atenção lá fora ultimamente. Uma grande briga que está envolvendo empresas desde tratores agrícolas, automóveis de passeio, computadores, celulares, tudo ao mesmo tempo. Lá nos Estados Unidos estão acontecendo há algum tempo audiências no Congresso, discussões na mídia, grandes protestos. E sim, essa discussão que você não estava nem sabendo pode afetar a sua vida muito em breve aqui no Brasil mesmo. Isso porque, embora eventuais leis e regulamentações sobre isso criadas lá nos Estados Unidos não sejam aplicáveis aqui, muito do que a indústria cria lá, por padrão, acaba sendo exportado para cá. No final das contas, seja lá o que acontecer lá, vai acabar chegando aqui e vai afetar a sua vida bastante. Vamos entender exatamente o que é essa briga. O pessoal mais novo talvez nem lembre disso, mas você que é mais velho certamente deve ter reparado que já há algum tempo é muito difícil consertar alguma coisa. Antigamente você comprava uma televisão, se ela desse defeito depois do período de garantia, você levava ela em um técnico em eletrônica. Televisões eram consertadas várias vezes antes de realmente chegar no fim da vida útil delas. Mas isso está cada vez mais difícil. Hoje em dia, televisores modernos, muitas vezes, a única opção quando o nosso televisor quebra é jogar ele fora e comprar um novo. Conserto, quando possível, fica quase o preço de um novo. E lógico, não só com televisões, isso hoje acontece com vários eletrodomésticos, celulares, computadores, notebooks e por aí vai. Esse tipo de coisa pode ser explicada por vários motivos, por exemplo, pela miniaturização. Cada vez mais os celulares, televisores e outros eletrodomésticos usam chips. E um chip é um pedaço de silício único. Se um chip queima, não há como consertar ele. É preciso trocar o chip inteiro e, dependendo do chip, é algo bastante caro. E para tornar nossos aparelhos eletrônicos menores, mais potentes e gastando menos energia, cada vez mais partes deles são feitas em chips. E não é só o chip também, a própria placa de alguns aparelhos é muito miniaturizada, a ponto de ser impossível consertar alguma coisa nela. Um problema ali e toda a placa precisa ser trocada. Isso é muito comum em celulares. Veja, todos nós consumidores queremos celulares e computadores mais leves e mais compactos. Então, de certa forma, nós estamos escolhendo também aparelhos com menor capacidade de serem reparados. Mas é lógico que existe aí também o interesse dos fabricantes desses aparelhos de que você compre novos deles. Se você comprar um celular e ele durar a sua vida toda, é prejuízo para os fabricantes. Eles querem que você troque de celular de forma periódica. Por isso, tem interesse que se o seu celular quebrar, ele simplesmente não pode ser consertado. É a chamada obsolescência programada. O conceito vocês certamente conhecem. Tecnicamente, sempre foi possível construir lâmpadas que não queimam nunca. Você compra a lâmpada e ela funciona a vida toda. Isso é perfeitamente possível, sempre foi. Porém, isso não permitiria a produção de lâmpadas numa escala razoável. Isso faz com que as empresas sempre projetem suas lâmpadas com alguma vida útil em mente. E isso é um problema econômico mesmo, não é um problema técnico. A prova disso são as lâmpadas de Dubai. Essas aí no vídeo, apesar de parecerem com as lâmpadas antigas incandescentes, na verdade são lâmpadas mais modernas que as fluorescentes que usamos aqui no Brasil. São lâmpadas LED, portanto mais econômicas ainda que as fluorescentes. Esses filamentos amarelos aí são os LEDs em si. Nos Estados Unidos e na Europa já são comuns lâmpadas desse tipo. Mas lá em Dubai, o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante lá de Dubai, fez um acordo com a fabricante Philips para produzir esse tipo de lâmpada, só que com vida útil 40 vezes maior. Sim, existem lâmpadas que você pode comprar e elas duram a vida toda, mas você só consegue comprar elas em Dubai. O preço é salgado, mas nem tanto. Uma lâmpada de 5 watts, que aqui no Brasil você compra na faixa de R$12, lá em Dubai custa R$30. Mas pensa bem, você compra uma vez e acabou, nunca mais vai precisar comprar outra lâmpada. O acordo da Philips em Dubai existe porque o governo pagou pela produção da lâmpada. A Philips tem um monopólio de venda do produto lá e ainda recebe subsídio do governo. A própria Philips falou que não tem interesse em vender em outro lugar do mundo a mesma lâmpada e se não fosse o subsídio do governo, não seria economicamente viável vender por esse preço mesmo lá em Dubai.
Ou seja, o povo de Dubai paga imposto para comprar uma lâmpada que dura mais. Se isso vale a pena ou não, eu não sei, mas certamente seria melhor deixar o dinheiro dos impostos na mão das pessoas, para elas decidirem como isso seria melhor aplicado. Muita gente encara a obsolescência programada como um dos males do capitalismo. Olha só, empresários malvadões querendo ganhar dinheiro em cima de você, diminuindo a vida útil da lâmpada. Mas estão olhando a coisa do ponto de vista errado. Da mesma forma que escolhemos aparelhos menores no mercado, e isso leva a dificuldade de consertar, menor vida útil em consequência, a duração dos objetos como lâmpadas, celulares e outros também está obedecendo, no fundo, a decisão do próprio consumidor. E o motivo é simples: fazer lâmpadas que duram mais é sim tecnicamente viável, mas não quer dizer que é barato, o custo é alto, muito mais alto que a diferença de 12 para 30 reais lá de Dubai. Lembra? O valor lá é subsidiado. O fato é que, num livre mercado, se existir interesse do consumidor por comprar algo mais durável, certamente haveria fabricante disposto a preencher esse nicho de mercado. Rapidamente surgiriam lâmpadas de longa duração e você poderia optar por comprar elas se quisesse. Mas lembre-se, seriam mais caras. Não existe hoje tal oferta porque a demanda é mínima. Ninguém está interessado em pagar mais caro por isso. Mesma coisa com o celular. Ninguém quer um celular que dure 10 anos. Ninguém toparia pagar o preço que isso custaria, porque ano que vem vão existir modelos melhores de celulares, você vai querer trocar ele de qualquer forma. Para que pagar mais caro por um celular que dura 10 anos, se você vai descartar ele ano que vem ou no ano seguinte? E essa lógica vale, no final das contas, para todos os produtos. As pessoas podem achar que querem produtos que duram muito, podem ficar nervosas quando os produtos que elas compraram quebram, pode até ser que tenha uma pessoa ou outra que realmente aceitaria pagar mais caro por um produto que durasse mais, mas o mercado não mente. Na verdade, a grande maioria não se importa. Não tem nada a ver com ganância de fabricantes, tem tudo a ver com o desejo do consumidor. Até porque, se for ganância do fabricante, o fabricante vai lucrar vendendo aquela lâmpada que não queima para você. Só você está disposto a pagar por ela. Portanto, com a miniaturização e preferência das pessoas por bens baratos e de duração limitada, leva ao fato de que é difícil reparar produtos. Isso já é um fato hoje. Levar alguma coisa para consertar vale cada vez menos a pena. O que você talvez não esteja sabendo é que está acontecendo um movimento na indústria para tornar isso muito pior. Sim, para impossibilitar totalmente reparos independentes. A Apple tem capitaneado isso em seus celulares. A ideia deles é que você não pode consertar aparelhos a não ser nas lojas da própria Apple, a ponto do celular detectar se tem algum componente trocado e gerar mensagem de erro. No iPhone 12, uma loja de reparos de um rapaz que também é youtuber, fez um vídeo mostrando que, se você trocar a câmera de dois iPhone, a câmera de um pela do outro, eles param de funcionar. Sim, as duas câmeras são originais, produzidas pela Apple, apenas foram trocadas entre aparelhos, não funcionam mais. E detalhe, para você não dizer que ele queimou as câmeras com o processo, ele voltou as câmeras para os aparelhos originais e elas voltaram a funcionar. O aparelho identifica peças estranhas e não as aceita. Não tem mais como consertar se não for na Apple. E isso não é só coisa da Apple não, outras empresas de celulares estão seguindo o mesmo caminho. Não só de celulares, computadores e outros eletrodomésticos também. O próprio aparelho identifica se houve peça trocada e não aceita peças se não for feito por uma assistência técnica autorizada. A única forma de consertar é na rede autorizada do fabricante, porque outras lojas de conserto simplesmente não vão ter peças, nem vão ter informações para consertar seu aparelho. Antigamente, fabricantes vendiam os esquemas dos aparelhos para a rede de assistência técnica. Também vendiam peças sobressalentes. Assim, um técnico em eletrônica poderia saber como o aparelho funciona e consertar ele. Hoje em dia isso acabou. Peças originais só se você levar na assistência técnica original. E pior, fabricantes de automóveis estão entrando nesta onda também. Você que tem carro sabe o quanto é mais caro consertar o carro numa autorizada.
ao invés de levar ele na oficina do seu Zé ali na esquina. Pois é, o movimento que está acontecendo agora, principalmente com carros elétricos, é que o seu Zé não vai ter mais os esquemas para saber como o seu carro funciona, não vai ter mais peças para trocar no seu carro, e pior, se ele trocar mesmo assim, o seu carro vai detectar que tem peça estranha e não vai aceitar isso. Uma grande fabricante de máquinas agrícolas, a John Deere, está numa briga judicial enorme justamente porque se recusa a fornecer peças, informações e o software para suas colheitadeiras poderem ser consertadas por terceiros. Aí entra um outro ponto, cada vez mais esses aparelhos confiam em software. No final das contas, existe uma ligação entre direito ao reparo e acesso a código-fonte de software. Isso é verdade não só para as colheitadeiras, mas também para todos os outros aparelhos. Um absurdo, certo? Você compra uma coisa, mas não pode reparar ela, não pode mexer nela, é como se não fosse sua, você está apenas alugando ela por um tempo do fabricante. Daí o movimento do direito ao reparo lá nos Estados Unidos. Muita gente está brigando com isso. Não apenas mecânicos, técnicos em eletrônica, etc., que querem o direito de continuar seus negócios, de reparar coisas, mas também o consumidor final, que não quer pagar os preços extorsivos e ter produtos que quebrou tem que comprar outro. Mas de qualquer forma, vale a pena a gente entender os argumentos do outro lado. O primeiro ponto que alegam é a segurança. Um conserto feito na oficina do Zé, a montadora não tem como garantir que foi bem feito. Pior, um acidente depois disso pode gerar uma má imagem para a fabricante. Principalmente se você considerar o software, porque o seu Zé fazer um conserto ruim na parte mecânica, isso pode ser detectado depois, mas se ele introduzir uma falha no software, como provar que o problema foi dele? A empresa prefere, por segurança, que só os seus técnicos treinados possam mexer no produto. Pior, se um hacker tem acesso àquele código, ele pode estudar aquele código e pode fazer ataques para invadir o carro de outras pessoas. No momento que você permite qualquer um mexer naquele carro, você está diminuindo a segurança não só do seu carro, mas do carro de todas as outras pessoas. Terceiro ponto que alegam, principalmente em automóveis e máquinas agrícolas, são as emissões de carbono. Os softwares são calibrados para atender os parâmetros da legislação ambiental e não gerar muita poluição. Oficinas podem muito facilmente mexer com os sensores, mudar o software e com isso o trator passaria a emitir mais gases poluentes. Esses motivos são até válidos, mas no final das contas percebe-se que é uma desculpa só que usam. O problema real deles no final é o software. Cada vez mais o software, tanto em carros quanto em colheitadeiras, é o ponto central de inteligência do projeto dos mesmos. Sempre foi em celulares, computadores e outros aparelhos também. Se você tem acesso ao esquema, peças e coisa e tal, acaba tendo acesso também ao software embarcado. Hoje ele é considerado mais importante que o hardware, tanto em carros quanto em colheitadeiras. No final das contas é isso, e lógico, o interesse em ganhar mais com serviços e peças que justifica a posição dessas empresas. Lá nos Estados Unidos tem altas brigas sobre isso. Muita gente pedindo leis do right to repair, ou seja, o direito ao reparo. Lógico, soluções estatais são uma besteira que não tem nenhuma chance de resolver o problema de fato. No final das contas, a solução para esse problema vai ser o mesmo de sempre, o mercado. Enquanto existem marcas que se encastelam proibindo pessoas de reparar seus produtos, outras são mais amigáveis ao reparo. No final das contas, quem vai decidir ao final é o consumidor final. A própria Apple recuou desses pontos, por exemplo, a questão das câmeras trocadas, eles fizeram uma atualização do software e isso deixou de ser problema. No final das contas, quem manda é o consumidor. Se ele quer produtos reparáveis de verdade, vai haver mercado para isso. Se não quiser, não adianta. Governo se meter nisso só vai encarecer a coisa toda. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!